Olá, boa noite no nome de Jesus. Mais uma semana que se inicia juntos. Esse fim de semana foi o aniversário da Lucy, estava lá em Madrid, não deu tempo da gente fazer o vídeo no final de semana, mas eu estou aqui agora para conversar com você. Conversar algo muito sério, que com certeza vai tocar o teu coração como tocou o meu. Por quê? Porque eu e você, nós temos construído dentro de nós ídolos dentro do nosso coração. Muita gente só fixa a idolatria a imagens, a certas situações religiosas, mas não é só isso que afeta o coração do homem. E quando você e eu colocamos ídolos, criamos ídolos, a Bíblia diz, levantamos ídolos no nosso coração, esses ídolos fazem algo muito sério na nossa vida. Esses ídolos fazem com que nos deixam crer em Deus, mas não nos deixam crer a Deus. Talvez você não entenda essa grande diferença. Crer em Deus é fácil. Eu creio em Jesus, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu creio na Santíssima Trindade, eu creio no poder da palavra, eu creio. Mas crer a Deus é diferente, é crer e acreditar em todas as suas promessas, tudo aquilo que ele nos garante, tanto as coisas boas como as coisas más. E dentro desse contexto que esses ídolos fazem conosco, eles nos fazem hipócritas. Desculpa estar falando isso, mas muitas das vezes eu e você podemos estar tendo uma atuação hipócrita diante de Deus. Nós cremos nele, mas não a ele. Ou seja, você pode crer que eu sou dentista, mas você não confia em mim como dentista. Dá para entender? Você crê que Deus existe, mas você não crê que a palavra dele seja verdade para a sua vida. E isso faz com que você comece a levantar ídolos intercessores, levantar ídolos que te possam sustentar, levantar problemas que tomam conta da sua vida, situações as quais você cria no seu coração. Então, os ídolos são criados em nosso coração. Não é uma estátua, uma imagem que vai fazer com que você e eu sejamos idólatras. O problema da idolatria é quando nós levantamos algo no nosso coração que nos distancia de Deus. Os ídolos nos alienam de Deus. Os ídolos nos fazem crer em Deus, mas nos alienam da palavra dele, da verdade dele. Os ídolos fazem com que nós sejamos hipócritas e os ídolos fazem com que eu e você sejamos contaminados no nosso coração com uma falsa fé. Ou seja, nós creemos aos nossos ídolos, mas não creemos a Deus. Nós cremos em Deus, mas não creemos nele de verdade. Então, esse é que é o grande problema. E a palavra do Senhor diz que quando nós levantamos ídolos nos nossos corações, e nós vamos até uma igreja, buscamos um vídeo, buscamos um profeta, vamos falar com algumas pessoas que possam nos ajudar, nós estamos sendo hipócritas, porque no momento que é a hora de nós deleitarmos, conhecer a Deus, crer em Deus e crer a Deus, crer em tudo aquilo que Ele nos fala, nós deixamos isso de lado, só procuramos a igreja, procuramos o profeta, procuramos o pastor, o evangelista, procuramos quando nós temos uma deficiência que o nosso ídolo não funcionou, quando nós estamos totalmente desesperados. Mas você não consegue entender algo que está por trás disso, que, como eu já disse, os ídolos dos nossos corações nos alienam de Deus. E Deus deixa claro uma coisa, ele faz uma pergunta. Deus diz assim para mim e para você: será que eu, Deus, tenho que atender você? Será que eu, Deus, tenho que responder todas as suas perguntas? Será que eu, Deus, tenho que fazer aquilo que você está me pedindo? Que coisa, não? Deus está nos perguntando, será que Ele tem que nos ouvir? E Ele deixa muito claro, se nós continuarmos colocando Deus à parte e só mantendo no nosso coração e escutando a nossa idolatria, seja qual ela for dentro do nosso coração, Deus diz que Ele vai sair de perto de nós. Se nós não mudarmos, Deus garante que nós seremos sinais
para as outras pessoas. Ou seja, as pessoas vão nos ver e vão falar: nossa, aquele Renato crê em Deus e está indo tão mal na vida, porque crer em Deus não é crer a Deus. Consegue entender? Eu posso ir à igreja, eu posso ir ao culto, eu posso fazer as orações, mas eu não creio a Deus que pode transformar a minha vida. Ou seja, se nós não mudamos e continuamos mantendo isso, o Senhor garante que Ele tornará o nosso sustento instável. É por isso que você vê muita gente religiosa, que tem ídolos, que tem, aí entra a parte mais feia, que coloca estátuas, coloca imagens, coloca coisas para poder ser abençoado financeiramente, e você vê que a vida dessas pessoas às vezes é instável, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes o sustento está bom, às vezes o sustento está pouco. Deus declara na palavra dele que ele, se nós não mudarmos, ele vai tornar o nosso sustento instável, e nós vamos ser sinais para as pessoas olharem para nós e falar: nossa, o que acontece com aquela pessoa? Nada dá certo. É porque nós não abandonamos os ídolos que foram colocados no nosso coração. Porque durante muito tempo, na nossa religiosidade, nos ensinaram a crer em Deus, mas não nos ensinaram a crer a Deus, crer nas suas promessas, crer que para Ele não existe nada impossível e para Deus não existe nada que seja demasiadamente difícil. Ao mesmo tempo, não nos ensinaram, só nos ensinaram a ler, mas não nos ensinaram a crer naquilo que Jesus disse, que todo aquele que crê, todo é possível aquele que crê. Se para Deus não tem nada impossível, e se eu creio que Deus pode fazer tudo comigo, pronto, estabeleceu-se a minha fé e eu não vou ter necessidade de ter ídolos que possam me sustentar, cuidar do meu coração, cuidar da minha tristeza, da minha depressão, da minha angústia. Não vai ser o remédio que vai me curar, não vai ser a imagem que vai estar ali me protegendo, não vai ser as campanhas de oração que... Não, o que vai mudar, o que vai me sustentar, o que vai me levantar é eu crer a Deus que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus nunca vai te abandonar. Deus não pode ser infiel. Nós somos infiéis, mas Deus não é infiel conosco. Ele sempre vai ser fiel. É por isso que Ele está dando um aviso. Ele está te perguntando: será que eu tenho que te atender? Você sendo tão hipócrita assim? Primeiro você constrói ídolos e depois quer que eu traga uma resposta para você? O Senhor diz que Ele não quer usar os 4 juízos dele. Deus tem 4 juízos, as pessoas não gostam de ouvir isso, as pessoas não gostam de entender, mas Deus deixa claro: eu tenho 4 juízos. Eu tenho a espada é aquilo que acaba, que corta situações na nossa vida, que nós estamos às vezes tão bem, de repente, bumba, caímos, perdemos tudo, perdemos moral, perdemos dinheiro, perdemos saúde. A espada de Deus, quando vem sobre a nossa vida, a gente nem consegue compreender. Por quê? Porque nós estamos mantendo idolatria na nossa vida, levantamos ídolos no nosso coração, chegam essas coisas intempestivas, fruto daquilo que nós fizemos. Nós só cremos em Deus, mas não cremos na sua palavra, não cremos a Deus. Outro juízo que Deus fala é a fome. Quanta gente tem fome de verdade, que está passando necessidade, mas não consegue entender. Eu sou tão bom, eu vou na igreja, eu faço isso, mas você está sendo hipócrita, porque você faz tudo isso mantendo dentro do seu coração ídolos que você levantou. Ele traz também como terceiro juízo dele, então o primeiro juízo a espada, o segundo a fome, aquela sede que a gente tem de parece que nós estamos vazios, que tem algo nos matando. E o terceiro juízo que ele deixa muito claro são pessoas estúpidas e nocivas na nossa vida. Se Deus às vezes tem trazido essas pessoas na nossa vida, porque são uma forma de juízo dele, para que nós nos acordemos e falemos: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu estou mantendo tanto esses ídolos como importante na minha vida, que às vezes Deus manda pessoas nocivas, pessoas brutas na nossa vida, para que nós aprendamos e nos despertamos. E a outra coisa que ele faz é a enfermidade. A enfermidade chega também. Deus traz enfermidade sobre nós que somos idólatras, porque nós estamos fazendo e sendo algo que ele não aceita, que é a infidelidade. Por isso que tem muita gente que às vezes fala: eu não consigo, fiz promessa, não vai ser curado. A única coisa que nós vamos conseguir a cura foi o que o Senhor fala: arrependam.
O Senhor quer que nós nos arrependamos. O Senhor quer que nós deixemos de idolatrar, de fazer com que o nosso foco seja só dentro dos ídolos que nós levantamos no coração, porque Deus quer ser um Deus de verdade para nós, e Ele quer que eu e você sejamos o povo dele. Mas para você ser isso, você tem que entender isso, que Ele é um Deus do impossível. Ele é o Deus das coisas difíceis. Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele é um Deus que faz com que nós sejamos a cada manhã não ser destruídos, porque a misericórdia dele sobre nós é imedida. E Deus faz, enquanto nós dormimos, ele nos protege. Deus faz tanta coisa que nós temos que aprender a crer a ele. Não só crer nele, mas crer a ele, porque ele é um Deus que vai fazer com que eu e você deixemos de lado esses ídolos se nós entendamos que ele é a nossa única salvação. Então não crie ídolos. Essa palavra foi dada ao profeta Ezequiel, que estava na casa dele, e as pessoas anciãos foram até ele para receber uma palavra. E Deus disse: será que eu tenho que atender vocês, sendo vocês tão hipócritas? Ou seja, a hipocrisia nos faz, a idolatria nos faz hipócritas. Isso é tão feio. E Deus não quer que nós mantenhamos essa vida de falsa hipocrisia, dessa vida fria com relação a Ele, essa vida de que somos uma coisa perto dele, fora da presença dele, nós somos outra. O Senhor quer nos consolar, Ele quer fazer de mim, de você, o seu povo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender cada vez mais se tudo é possível para Ele, se não há nada difícil para Ele, e se nós acreditarmos a Ele, acreditarmos em suas promessas, nós seremos mais que vencedores, porque Ele está conosco, Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele nos chama de filhos e filhas. Às vezes você não vai entender e compreender por que está passando isso com a vida do Renato. O Renato é tão bom, ajuda todo mundo, mas às vezes está lá, o sustento acabou, às vezes veio uma enfermidade, às vezes caiu a situação de repente, às vezes o lucro, a vida financeira do Renato, às vezes é estável, às vezes não é, às vezes estável, não é. Por quê? Quando nós entendemos isso, nós vamos poder ser consolados, que Deus não quer usar esses 4 juízos sobre a nossa vida. Ele quer que eu e você nos arrependamos para que Ele não tenha que usar esses 4 juízos. E para chocar-nos e prepararmos para sermos consolados, Ele nos pergunta: será que eu sou obrigado a te atender? Será que eu sou obrigado a fazer aquilo que você me pede? Sendo você tão hipócrita comigo? Nossa, que forte, não? Que Deus possa falar ao meu coração, ao seu coração, e deixemos de lado essa falsa hipocrisia e chegamos diante, não existe falsa hipocrisia, deixemos essa hipocrisia, essa falsidade e sejamos verdadeiros cristãos que amam a Deus, que amam o Espírito Santo, que amam a Jesus, porque nós, estando com Ele, somos maioria absoluta e é isso que Ele quer, que eu e você estejamos cada vez mais perto dEle em fidelidade e amor. Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha uma boa semana. E vamos ver se no fim de semana eu trago a palavra no sábado e no domingo. Deus te abençoe no nome de Jesus e uma boa noite.